Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Carneiro, CEO da SMU Investimentos. Estamos aqui começando mais uma live, dessa vez com uma empresa sensacional que está começando a captar aqui com a gente, que é a Abrace uma Causa. Vou chamar aqui o Bruno para participar com a gente. Ele vai explicar o background dele, vai fazer um pitch realmente da empresa e vai realmente mostrar por que a gente adorou essa empresa, por que a gente adorou essa causa. Faz todo sentido, tem um quê de fintech, tem um quê de propósito muito forte também, e tem até uma similaridade um pouquinho, dependendo da ótica que você olhar com a SMU. Então, realmente é uma empresa fantástica, que começou essa captação muito bem aqui, tem poucos dias aqui na SMU. Então, vou chamar aqui o Bruno com a gente, que vai entrar no estúdio. Olá, Bruno, tudo bem? Vou tirar Pode falar, você estava no mudo, agora você... Opa, peraí, pode deixar que eu tiro, só um segundo. Unmute. Não, você colocou no... Tira do mudo, Bruno. Aí, Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela presença aí, para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, um pouquinho da proposta da Abrace, e como que a gente legal. está olhando para ajudar a resolver os problemas sociais, enfim, diminuir a desigualdade no nosso país. Obrigado Legal. pelo convite e vamos junto, cara. Vamos lá, Bruno. Pô, legal, cara. Muito bom ter você aqui. Realmente é uma felicidade aqui. A gente tem uma captação que a gente sabe que vai acabar ainda esse ano, né? Ainda em dezembro. Pessoal, corre lá que vai acabar esse ano. Que as captações aqui na SMU estão cada vez mais rápidas, né? Então não deixe de abraçar essa causa aí. Bruno, fala um pouquinho de você, de onde veio a ideia, o nome que eu acho sensacional, e como é que surgiu a Abraça uma Causa antes de a gente ir para o pitch, definitivamente. Eu sou administrador, tenho uma carreira corporativa, bem de consumo, fui no mercado imobiliário. E em 2012 eu tive o prazer de ser convidado por um amigo que acabou virando meu sócio na Abraço uma Causa a conhecer um hospital, né, o Hospital de Amor, que na época se chamava Hospital de Câncer de Barretos. Foi uma visita totalmente despretensiosa e muito de caráter pessoal, pessoa física mesmo. Fui lá para conhecer, por ouvir falar muito bem do projeto, enfim, de como aquilo acontecia. E eu chegando lá me deparei com um terceiro setor que não é a realidade que nós estamos acostumados a ouvir, principalmente na mídia, né? Vamos dizer que é o lado legal do terceiro setor, que é a grande massa, né? É quem está realmente fazendo acontecer as coisas no nosso país do ponto de vista de problemas sociais, né? E eu conheci uma fundação privada que se dedica a atender só SUS, né? Só atende o público realmente muito carente do Brasil inteiro, num nível de atendimento tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto de corpo médico, melhor que as referências que a gente tem aqui em São Paulo, que são hospitais privados, né? Uma referência internacional em pesquisa, em tratamento, enfim, uma coisa de outro mundo mesmo. E eu saí de lá com uma missão ali, que o presidente da fundação colocou para a gente, que era, eu sou muito pouco conhecido, né? Ninguém conhece esse hospital aqui, a gente é 5 vezes o GRAAC, e as pessoas não nos conhecem, né? E a gente é uma referência. Então eu voltei para São Paulo, comecei a acessar os contatos nas empresas para abrir agendas de investimento para aquele hospital. Então, foi assim que tudo Quando foi começou, isso, Bruno? Mais ou em menos que ano? 2012 para 2013. Tá. De repente, aquilo começou a acontecer, né? A gente começou a conseguir gerar alguns investimentos e, de repente, eu me vi envolvido de uma forma em que eu saí do meu trabalho e comecei a estruturar o que viraria Abraço uma Causa. A gente acabou conhecendo outras instituições, um trabalho tão importante quanto em outras áreas de atuação e na saúde também. Mas o que ficou claro para a gente, né? Eu já vou começar a tratar um pouquinho no pitch, mas é que havia uma carência muito grande de tecnologia no ecossistema do terceiro setor. Estava vendo a transformação de diversas indústrias por meio de tecnologia. Então, a gente pode falar de mobilidade urbana, setor imobiliário, financeiro, food delivery, enfim, uma série de propostas de tecnologia para melhorar a conveniência, para facilitar o acesso. E a gente pouco via isso no terceiro setor, principalmente porque é formatado por instituições sem fins lucrativos que não vão tomar risco, que não vão fazer investimento. Então, Carecem, né? Realmente de recursos, não conseguem investir nisso, né? esse sentido de evolução é muito lento
e muitas vezes fica restrito a instituições que têm um porte maior, que têm acesso a dinheiro, enfim, independente do meio, né, às vezes por mantenedores, por fundações, mas a grande massa de instituições, né, a gente está falando de hoje mais de 150 mil ONGs que estão associadas diretamente a problemas sociais, né, e não tem acesso a nada, né, e aí quando a gente foi começar a fazer um planejamento, né, dos anos para frente da Abrace Uma Causa, ficou claro que a gente tinha que começar a migrar nosso modelo de atuação, que até então era muito offline, né, era totalmente analógico. Pega o telefone, liga, marca uma reunião para, enfim, ajudar a criar essas agendas de investimento para as instituições. A gente precisava migrar isso para o modelo digital, que pudesse permitir uma abrangência maior, uma escalabilidade maior do modelo, uma democratização de acesso para ONGs de qualquer lugar do Brasil, de qualquer porte, para poder participar, enfim, de processos de financiamento, e o que chamava muito a nossa atenção eram os mecanismos de incentivo fiscal, que a gente acompanhou e aprendeu bastante nesse processo via pessoa jurídica, né, o investimento da pessoa jurídica via lei de incentivo, e que a gente quase via a inexistência disso para a pessoa física, apesar de existir a legislação, tudo regulamentado, muito pouca gente usando, né? E aí sempre quando perguntava, pode ser dedutivo no imposto, não, esse não pode, esse não dá, né? Era sempre essa resposta. Parece que não existia, né? Nunca existia para a pessoa física. A pessoa física, assim, o grande diagnóstico primeiro, a awareness não existe, né? As pessoas físicas, de forma geral, não sabem, né? Depois vinha, né? A gente obviamente resolveu isso, mas vinha um problema que era o processo, a jornada para você fazer uma destinação via doação de incentivo fiscal era um martírio. Mas você tem que conhecer uma instituição, saber ser idônea, ter um projeto aprovado, o que é projeto aprovado. Aí você vai fazer uma transferência para um fundo público, né? Muitas vezes. Aí você precisa mandar um comprovante por e-mail, receber um recibo físico, aí você não sabe o que fazer na declaração de imposto de renda. Você para no segundo passo, né? Essa é a grande verdade. Hoje a gente tem, para vocês terem ideia, 7,5 bilhões de reais seria o potencial de doação das pessoas físicas via os mecanismos de incentivo fiscal, e hoje menos de quase 1%, né? Pouco mais de 1% é destinado, é praticamente nada. E grande parte por conta desses gargalos que, enfim, tornam o processo muito pouco atrativo, conveniente. Então, o funil, né, de você conhecer, eventualmente você se tornar um doador, ele é praticamente intransponível, né? Era intransponível. Então, a Abrace Uma Causa dedicou, né, esse início de transformação de um modelo de negócio analógico para o digital para resolver essa jornada, né? Óbvio que a gente já foi avançando em outras frentes, e aí eu acho que vai entrar um pouco no próprio pitch. Vamos lá, então vamos... Bom, está aqui a oferta, né, starmea.com.br. Pode entrar lá, vai estar lá na home, ou se quiser ir direto, /oferta, /Abrace Uma Causa, com tracinho entre elas, né, você chega lá na oferta da Abrace Uma Causa. Só aqui, ó, perguntas, tá? Vocês podem mandar. O Bruno falou, não, quero fazer ali, bate-bola, tal, já vou direcionando o assunto. Então pode mandar aqui ao longo, não vai ser no final, não, vai ser realmente ao longo da própria apresentação. E vamos lá para a apresentação, vou mostrar aí como o Abrace Uma Causa está resolvendo essa dor aí, né, que a gente sofre aí, literalmente. Vou colocar aqui sua apresentação. Vamos lá, tá lá na tela. Estou com ela aberta aqui. Estou em modo apresentação para facilitar. Tá ótimo. A minha aqui. Bom, primeira coisa, a gente tem uma tese que fazer o bem tem que ser um bom negócio também, né? Eu acho que a gente tem que quebrar o paradigma de que as pessoas que trabalham no terceiro setor, ou que empreendem no terceiro setor, ou que de alguma forma estão à frente de projetos sociais, elas não podem ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso acaba aprisionando o terceiro setor a ficar estagnado, a ter pouca atração de talentos, e principalmente retenção de talentos, né? Então, um pouco da nossa tese aqui também é mostrar que dá para criar um bom negócio fazendo bem, e essa é um pouco da tese que a gente quer trazer para vocês, né? Abrace Uma Causa hoje é uma empresa de tecnologia social, uma fintech do terceiro setor. Nosso desafio é consolidar o terceiro setor por meio de tecnologia, que a gente quer engajar cada vez mais pessoas em empresas a causas sociais,
para geração de impacto. A gente faz parte do Sistema B, é um grupo super seleto de empresas no mundo e no Brasil especificamente, são muito poucas empresas, para você ter ideia, são centenas de empresas no Brasil, não chega a milhar. Fazemos parte também do Pacto Global da ONU, o que mostra bastante nosso compromisso com sustentabilidade, com responsabilidade social e com, enfim, é um perfil de negócio que tende a gerar impacto na ponta, além de buscar resultado financeiro. Eu comecei a falar um pouquinho sobre esse nosso início de jornada, né, de um modelo de atuação digital, né? A Abraço uma Causa fez uma migração de um modelo totalmente analógico para um modelo de atuação digital, e a gente decidiu colocar esse pezinho no digital, atacando um problema em específico, que era um problema que a gente não via ninguém buscando uma solução concreta, ao mesmo tempo com um potencial muito grande de gerar recursos para o terceiro setor e também, obviamente, de gerar resultado financeiro para a empresa. O Brasil, assim como diversos países, possuem o que a gente chama de incentivos fiscais, ou mecanismos de incentivo fiscais, que permitem tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas pegar um pedacinho do seu imposto e tomar a decisão de onde investi-lo, né? Às vezes a gente fala sobre, eu gostaria que tivesse mais investimento em educação, mais investimento em saúde, em esporte, né? A gente tem esse poder, a gente não usa no Brasil por conta de um processo burocrático, difícil de fazer, por falta de conhecimento nosso, porque também não há um esforço massivo de comunicação sobre isso. Mas quando a gente olha países desenvolvidos, é praticamente senso comum você fazer uma doação com o seu imposto de renda, né? Você olha para os Estados Unidos, pega mal se você não fizer. Eu acho que é um pouco do que a gente está tentando trazer para o país. Mas, basicamente, quando a gente foi desenvolver essa ideia, a gente teve que trabalhar em dois grandes pilares, né? O primeiro era do ponto de vista de processo, jornada, que está muito associado à conveniência para a pessoa física, né? Como é que eu transformo uma jornada que é completamente pulverizada, que não tem pontos de contato certeiros, né? Que a pessoa física consiga buscar uma informação num lugar único para poder resolver todo o processo e transformar isso num modelo 100% online, em que ele consiga passar por todos esses passos num único ponto de contato através de uma plataforma, né? O segundo desafio era um desafio associado no mundo da startup, né, a aquisição desses clientes, aquisição de doadores, né? Como é que a gente vai buscar essas pessoas físicas para aderirem a esse processo de doação ou de destinação, né, do imposto, e a gente entendeu que a forma mais eficiente no início era buscar um modelo B2B2C, né? Era criar parcerias com empresas, enfim, ou com algum tipo de entidade que pudesse e que cumprisse um papel de interlocução mais próxima, que trouxesse segurança nessa interlocução, chancela, com um público de interesse que pudesse, sim, ser o público final, né, e o target das ações de engajamento para doação. Eu tive o prazer de, 2014, poder conhecer um pouco do programa do Banco Santander. O Santander é pioneiro no modelo de doações de incentivo fiscal, nesse modelo corporativo, né, de engajamento dos colaboradores, de clientes, correntistas, e um programa que se estende desde 2002, quando o banco ainda era Banco Real, e eu percebi, né, nessa visita que havia uma oportunidade muito grande de melhorar a operação, e do outro lado, que tinha uma abordagem muito vencedora, né? O banco traz segurança, a empresa, né, traz segurança, traz chancela, traz facilitação para que esse engajamento aconteça, né? Então, a Abraço uma Causa desenvolveu essa solução do ponto de vista da tecnologia, e graças ao acesso que a gente tinha estruturado ao longo dos primeiros anos da empresa, né, esse modelo de atuação mais analógica, a gente conseguiu acessar algumas empresas legais para poder propor esse modelo, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, vai muito de encontro com as demandas hoje que as empresas têm para poder atrair talento, reter talento, né? A gente vai começar a falar um pouco de responsabilidade social corporativa, ESG, e aí foi assim que a gente começou a nossa jornada, num modelo muito parecido com qualquer startup, né? Um MVP, fazendo teste
para ver todos os pontos, avaliar e afinar processo, e até que a gente chegou num patamar de produto, do ponto de vista de tecnologia, bastante redondo, escalável, com um processo bastante dinâmico para a implementação, principalmente desse modelo B2B2C. Né? É óbvio que a gente mira em algum momento ir para o B2C, né, ir para um processo mais de comunicação de massa e trabalhar marketing de causas, mas esse processo inicial dentro das empresas é fundamental para a construção de uma base de embaixadores, né, que são esses colaboradores que vão ser os primeiros a passar por esse processo e que funcionários das grandes empresas, vocês vão ver as empresas que a gente está trabalhando, eles são influenciadores nos seus meios de relacionamento fora da empresa. Então, a gente consegue depois ter um processo de avanço no B2C muito mais fácil, muito mais simples, né? De alguma forma, hoje a gente permeia esses 4 grandes públicos, né? As ONGs, as empresas, as pessoas físicas e alguns órgãos do governo, e aí a gente tenta resolver, através desse produto, os problemas e as dores de cada um deles, né? Nas instituições, trazendo tecnologia, facilitando o acesso a um recurso que eles até então não tinham acesso, módulo de acompanhamento de projetos para gerar transparência para os doadores, enfim, para as empresas é um trabalho muito forte no pilar do social, do ESG, e hoje a gente consegue ter resultados de melhoria de clima organizacional, redução de turnover, aumento de produtividade, melhoria de clima, né, e esse é um movimento que não tem volta nas empresas, né? Eu vou falar um pouco sobre a geração Y, né? Hoje 50% da força de trabalho e tem uma relação completamente diferente das gerações anteriores com responsabilidade social. Para as pessoas, acho que a gente traz, né, falando desse modelo de doação de incentivo fiscal, uma novidade, uma forma de exercer a cidadania, né, de otimizar seu imposto, que é algo que a gente tem tem tanta dor no coração de pagar, e melhor que a gente invista naquilo que a gente acredita, né? O ESG, que é uma palavra que a gente escuta bastante por aqui, mas coloquei aqui para quem ainda não conhece. Perfeito. A gente, enfim, ajuda os órgãos que estão envolvidos nesse modelo de destinação a melhorar os controles sobre as informações, a reduzir erros, a redução de custos logísticos e operacionais, né? Essa informação chegar correta na Receita Federal para que a gente tenha um processo limpo, com zero risco para nenhum dos lados. Aqui um breve passada sobre o terceiro setor, né? O terceiro setor é um mercado, né? Eu acho que ainda pouco, com uma lupa pequena, né, de empresas olhando com cuidado, o que é uma oportunidade, né? A gente tem uma base de quase 3 milhões de funcionários, né? Hoje as doações representam doações, né, quando a gente fala de doações diretas, são as doações livres de imposto de renda, tudo mais, a gente está falando de um mercado de cerca de 14 bilhões, e é um mercado que movimenta 1,4% do PIB. Né? A gente tem hoje listadas 820 mil ONGs, dessas daí cerca de 120 a 130 mil a gente consegue relacionar diretamente a causas sociais, a problemas sociais na ponta, e o grande desafio e oportunidade é que elas não têm acesso a tecnologia, sistemas de gestão de doação, sem muita estratégia ou ferramentas para fazer a ativação desses sistemas, e quando a gente olha para os investidores, né, a gente olha um ponto que falta transparência, eu não sei exatamente como é que esse dinheiro é investido, eu não sei se as ONGs são idôneas, né, então a gente tenta empacotar um pouco tudo que está aqui nesse slide em propostas de produto que vão, de alguma forma, endereçando esses pontos. Quando a gente olha aqui para o mercado de doações no país, né, a gente tem, comparado com os Estados Unidos, que talvez seja um grande benchmark, né, 10 vezes percentualmente menor. Né? Aqui a gente está falando de um mercado de 13, mais cerca de 14 bilhões, o que representa 0,2% do PIB. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente está falando de 2% do PIB. Né? Mais de 400 bilhões, e de forma majoritária as doações vindo de pessoas físicas. Então, eu acho que tem um desafio de, melhorando a infraestrutura do ecossistema, começar a trabalhar mais o que a gente chama de cultura de doação, né? E não o inverso, para que a gente consiga buscar chegar mais próximo desse benchmark.
Eu ouço muitos falar em cultura de doação, que o brasileiro não tem cultura de doação, mas a minha visão é um pouco o inverso, né? Eu acho que a gente tem um ecossistema que não é convidativo, não é atrativo, não é transparente, não é seguro, e aí a gente quer que, goela abaixo, as pessoas passem a se engajar. Eu acho que a gente precisa fazer a lição de casa primeiro, né, para que aí sim a gente possa cobrar da sociedade um engajamento maior. É óbvio que a gente vai trocar a roda do carro com ele andando, né? Não dá para parar o engajamento que já existe, tentar crescer, mas tem um trabalho importante para ser feito de melhoria na estrutura do ecossistema. Quando a gente olha para doações incentivadas em específico, falando de pessoas físicas, né, esse número aqui está até desatualizado, a gente conseguiu receber da Receita Federal um número atualizado, peço desculpas por não ter atualizado aqui ainda na apresentação, mas a gente tem um potencial que foi para 7,5 bilhões no ano. O que significa isso? Pessoas físicas que estão na declaração completa, hoje em torno de 14 a 15 milhões de brasileiros, poderiam destinar por ano 7,5 bilhões de reais para projetos de instituições sem fins lucrativos, né? O número está próximo de 100 milhões, cento e poucos milhões, menos de 2% do total. Então, assim, o mercado realmente é um oceano azul do ponto de vista de geração de valor para o terceiro setor e, obviamente, olhando para negócio como uma forma muito rápida de conseguir, enfim, abocanhar uma parte importante desse negócio que está perdido, né, sem ninguém conseguindo, de alguma forma, resolver ou trazer uma solução concreta para facilitar e para, enfim, gerar engajamento para esse mecanismo. A gente tem, de um lado, um cenário positivo, né? Acho que a gente vê as empresas mais engajadas, as pessoas falando um pouco mais sobre o tema, a gente tem millennials, né, entrando aí e ganhando representatividade nas suas áreas de atuação dentro das empresas, nas suas redes de relacionamento, né, as doações incentivadas já previstas, né, para a pessoa física, nesse modelo 1 para 1, eu destino lá 100, e esse 100 volta para mim no imposto de renda, né, eu consigo abater isso de forma integral, mas ao mesmo tempo ainda tem resultados pífios, né? E aí é importante a gente ressaltar alguns gaps que são importantes para que a gente possa melhorar. Bom, alguns eu já falei, acho que primeiro é a falta de conhecimento, precisa gerar um conhecimento, e aqui não só do mecanismo de incentivo fiscal, mas um pouco do que eu estava falando no começo do papo, desse lado legal do terceiro setor, né? Eu acho que a gente ainda enaltece muito o lado ruim, né? Então, o que vai para a mídia são as notícias de desvio de dinheiro, de corrupção, de falta de gestão, né? E isso, cara, realmente, para quem está inserido no terceiro setor, a gente sabe que é a minoria que suja aí o nome de uma massa que está fazendo um trabalho fantástico, na verdade, fazendo milagre com pouco recurso, se dedicando de corpo e alma, né? Muitas vezes até sendo remunerado abaixo do que seria se fosse trabalhar no mercado corporativo, né? No setor privado. Então, a gente precisa enaltecer esse lado, né? E um processo burocrático de engajamento de forma geral, né? A realidade ainda em muitas ONGs é o motoboy na casa da pessoa pegar o dinheiro, né? Ainda existe muito isso no Brasil, né? Eu acho que precisa de alguma forma trazer um processo muito mais simples, mais fácil, mais conveniente para que esse engajamento aconteça. A falta de confiança, né? Eu acho que está associado também ao primeiro ponto. Quando a gente fala de doações de incentivo fiscal, ao medo de malha fina, será que eu vou cair na malha fina? Então tem que desmistificar isso. A doação incentivada não gera malha fina. A gente tem um mantra dentro da Abraça uma Causa que é malha fina zero, né? E eu acho que amarrando um pouco tudo isso é a falta de conveniência, né, de forma geral. Então, aqui é importante que a gente invista em ações de valorização do terceiro setor, trazendo chancela, remodelar o ecossistema, simplificar, aumentar a segurança e a conveniência, investir em mensuração de impacto para poder mostrar e gerar pertencimento daquilo que está acontecendo na ponta com cada uma das pessoas que se engaja, que doa, que participa de alguma forma. A gente começou, hoje a gente é a maior plataforma de doações de incentivo do país, né? A gente começou esse trabalho em 2017, a gente teve como padrinho o Grupo Votorantim, que viu a oportunidade de desenvolver uma campanha própria para abranger todas as empresas investidas da Votorantim, quase 10 empresas, um pouco olhando para o modelo do Santander, né, mas criando algo próprio, proprietário, e essa relação com o Votorantim acabou trazendo oportunidade para a gente avançar esse projeto e essa forma de atuação em diversas empresas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco, mas eu acho que essa é só a porta de entrada, né, é só nosso
é nosso início, né? A doação incentivada, ela tem uma característica importante, que ela acaba sendo, muitas vezes, uma porta de entrada para o engajamento social. Como eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, né, num país que a gente acha que paga muito imposto já, e que problema social tem que ser resolvido pelo governo, quando eu não mexo no meu bolso e eu invisto, e eu abro uma janela para que eu possa conhecer mais sobre o terceiro setor, essa relação em que eu consigo perceber o valor que está sendo gerado na ponta, me abre a oportunidade de me engajar de outras formas, né, fazendo voluntariado, fazendo doações diretas. Então, esse é uma das importâncias também que eu vejo bastante no mecanismo de incentivo fiscal. Mas a gente não vai, obviamente, parar por aí, tem uma série de desdobramentos disso, eu vou contar um pouquinho mais para frente. Mas, quando a gente entrou nas empresas, o nosso foco principal foi o modelo de doação de imposto de renda, né? Então, a gente começou a trabalhar essa questão de uma forma muito praticamente exclusiva, né? Porque é uma novidade, porque é algo que não existe em outras plataformas e porque, enfim, é uma demanda da pessoa, das empresas conseguirem fazer uma extensão dos seus programas de sustentabilidade, responsabilidade social e dos seus investimentos sociais privados, que muitas vezes são feitos via lei de incentivo, também para os seus colaboradores, para que eles também possam saber o que está acontecendo, o que a empresa está fazendo, né? E isso é importante do ponto de vista de propósito, de, enfim, atratividade da marca empregadora e tudo mais. Mas a gente foi, ao longo desses últimos 3 anos, desenvolvendo outros modelos e outros cases que ajudam a engajar pessoas de perfis diferentes. Né? Quando a gente fala de imposto de renda da pessoa física, a gente está falando de um grupo mais seleto de pessoas. Né? Então, a gente vai por ingresso solidário, foi um case que a gente desenvolveu com a Ambev, em que todos os ingressos de evento patrocinados, que antes eram distribuídos para os colaboradores, agora você tem que fazer uma doação para ganhar. Resposta rápida, esse ano foi um ano bastante atípico, né? A gente teve que desenvolver campanhas de resposta rápida para as enchentes que aconteceram no começo do ano, em São Paulo, em Minas, para o Covid, inúmeras campanhas. Agora a gente está tendo um caso sério no Amapá, né? Temos campanha para ajudar. Então, como que a gente consegue se mobilizar de forma rápida para apoiar uma comunidade que está passando por um problema? É um modelo de recorrência de doação, né? O que eu venho trabalhando muito dentro das empresas, mudar um pouco o conceito dessas ações de engajamento, de um caráter mais pontual para um caráter mais perene, construído com base num calendário repleto de ações, para que, com um horizonte mais extenso, né, para o doador, que ele se torne um doador recorrente, que a gente não tenha um trabalho sempre pontual de comunicação, né, que isso possa ser construído uma base, né. E a parte de um ponto que eu acho que é um erro grande ainda do nosso terceiro setor, as doações hoje elas são muito ligadas a valor, né, você entra no site, é 2, 10, 20, 30, 50, 100 reais, né. E aí você tem sempre o valor como primeiro critério de decisão. E a gente acredita muito que o benefício que é entregue, ele tem que estar em primeiro plano. Né? Não é 50 reais, são 50 reais, eu estou doando um óculos, eu estou doando um agasalho, eu estou entregando um mês de assistência para uma criança, para um jovem, para um idoso, e eu acho que isso você tira bastante o critério de decisão somente do dinheiro, mas daquela entrega que eu quero fazer na ponta. Né? Mecânicas como Doe e Concorra, por exemplo, hoje a gente consegue organizar pela plataforma, que é o modelo de rifa tradicional das ONGs, né, que acaba sendo analógico, com uma abrangência pequena, de uma forma digital. Então, eu vou contar até sobre um plano que a gente está montando para 2021. A plataforma ela é um white label, né, então a gente se customiza de forma... Posso fazer uma pergunta, Bruno? Lógico. Antes tipo white label, e aí você pode ver se está lá na frente, mas é um pouquinho sobre o modelo de negócio, a diferença para outras plataformas aí, principalmente de crowdfunding mesmo, né? Como que você se posiciona aí? É concorrente de vocês, não é? Dá para obter benefício fiscal nessas outras plataformas? Eu sei que você é muito mais B2B e elas claramente são mais B2C, acho que essa diferença é óbvia, mas se realmente é concorrente, se isso é saudável, como é que você encara isso? Como é que você se diferencia? Olha, a gente tem uma série de concorrentes hoje, tá? As plataformas de crowdfunding, existem plataformas que são especializadas em doações, né? São um motor de doações. O que acontece é que cada uma delas entrega uma experiência específica. Então, o crowdfunding é específico para fazer doações diretas e pontuais, né? Para aquele determinado projeto, para aquela determinada iniciativa. Em alguns casos com match funding ou não, mas é um modelo que atende demandas desse tipo. Quando a gente vai para o motor de doação, né, que existem algumas plataformas que fazem,
é o 2, 50, 30, 20, 40, 50 reais, que você entra no site lá de uma instituição, você entra no site dessa plataforma e você faz a doação, né? Hoje não existe nenhuma que trabalhe todas essas frentes como uma plataforma, efetivamente, né? Então, hoje, a gente é a única plataforma que trabalha a doação de incentivo fiscal, que é essa doação que traz o benefício do incentivo fiscal de forma 100% online. Tem algumas que fazem, que começaram a falar sobre o tema, mas ainda de uma forma muito amadora, né? Fazendo transferência na boca do caixa. Um negócio, putz, cara, assim, muita gente me Quase liga. o motoboy ainda em casa pegar ainda, né? Alguns concorrentes Um pouquinho mais do que isso. alguns concorrentes ligam para mim, às vezes a gente bate papo, a gente se conhece, né? E querem saber sobre o modelo de incentivo fiscal. É óbvio que eu não abro muito, né? Porque é um pouco nossa expertise, mas eu falo assim, cara, é difícil mesmo, não é fácil gerenciar esse ecossistema, como a gente conseguiu organizar, mas hoje o processo ele é 100% online, e esse é meio nosso molho do Big Mac, assim, cara, a gente não conta muito, porque foi muito tempo para que isso fosse desenvolvido, teve envolvimentos gigantescos com órgãos, com banco, que você imaginar, para a gente conseguir ter um modelo que fosse bulletproof, sabe, no processo de tornar esse processo online. Então, quando eu olho para os players hoje, cara, conceito de one-stop shop, somos nós que temos, entendeu? Então, quando a gente olha para uma instituição que usa lá uma plataforma para gerenciar suas doações dentro do seu site, por exemplo, ela não consegue usar essa mesma plataforma para gerenciar, por exemplo, doações de incentivo fiscal. Ela não consegue usar essa plataforma para gerenciar, por exemplo, uma mecânica de leilão ou de rifa. Então, ela tem que buscar opções terceiras. Então, a gente está se posicionando de uma forma em que a gente resolve o problema como um todo. Então, esse modelo que hoje está muito focado em empresa, foi como a gente começa em 2021 também ir para dentro das ONGs, sendo a plataforma para que eles possam oferecer para os seus doadores uma experiência melhor de doação, né? A gente começou esse movimento, talvez uma das principais marcas do mercado. Hoje, todo o sistema de doação do Ayrton Senna é da Próxima Causa, a gente que gerencia as doações. Então, a ideia é que esse conceito vá para dentro das ONGs também. E quando a gente olha para as empresas, é a mesma lógica, porque ela quer ter uma solução que resolva tudo. E aí, eu vou falar um pouquinho no final, um pouco do nosso roadmap para 2021, né, que tem uma entrega muito importante para o ano que vem, para realmente, do ponto de vista da empresa, da área de responsabilidade social, programas de responsabilidade social corporativa, para a gente se tornar a plataforma, né, que é o investimento numa solução para gestão de programas de voluntariado, que é o que vem entrar agora como novidade nossa em 2021. Mas voltando lá para a apresentação, o modelo é totalmente white label, então a gente constrói uma experiência para aquele público-alvo que é foco de uma campanha, de uma ação, que se aproxime muito com o que ele já está acostumado a vivenciar junto àquele sponsor, né? Aqui a gente está mostrando um exemplo do Instituto Votorantim. Então, toda a linguagem, tom de voz, as cores, o conteúdo que vai vir aqui, enfim, primeiro ajudam a essa empresa a construir, do ponto de vista institucional, a sua imagem, né? Seja para os seus colaboradores, seja para públicos externos, mostrar um pouquinho o que eu estou fazendo, né? Qual que é o meu posicionamento sobre determinado tema do ponto de vista social, né? E, obviamente, trazer aqui uma mecânica e uma jornada simplificada para que essas pessoas possam doar, né? Nas campanhas, por exemplo, de corporativas, como de empresas, assim, a gente tem, por exemplo, o modelo de desconto em folha, né? Hoje, a gente também avançou muito nesse modelo, que é o funcionário, ele acessa, ele faz um login, ele escolhe o valor da doação, o projeto, e define lá os parâmetros, e ele não faz nenhuma transação, ele simplesmente assina uma anuência e depois a gente organiza todo esse processo com o RH. Então, isso traz muita conveniência para o processo, traz muita facilidade e a gente acredita muito que isso pode, enfim, ajudar muito no engajamento, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas empresas, de algumas campanhas que eu fui trazendo para mostrar como, através de um esqueleto padrão, a gente consegue trazer uma customização muito bacana para trazer esse benefício de tanto posicionar como trazer uma experiência mais próxima do que a empresa já está acostumada a oferecer nos seus canais digitais, né? Seja na intranet, no seu site institucional e assim por diante. Até porque muitas dessas campanhas acabam não ficando restritas a público interno, né? Essa campanha da Claro, por exemplo, quem é cliente da Claro aí deve ter recebido SMS, né, conexão voluntária, né, o programa Conexão contra a Fome. Agora a gente está com uma campanha vinculada ao Claro Clube,
de doações de pontos, né, que está entrando para dentro dessa campanha. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a oferta de um crowdfunding, Carneiro, ele é muito limitado nesse sentido, né? Fica lá o logo do crowdfunding, uma página de uma iniciativa que não traz essa experiência, né, do ponto de vista de mercadológico, enfim, de posicionamento institucional, de possibilidade de trazer conteúdo mais rico sobre os projetos, sobre as iniciativas, enfim, sobre tudo que envolve essas campanhas. Então, a gente desenvolveu, e o grande avanço que a gente fez do ponto de vista de tecnologia foi fazer com que, e aí olhando para a escalabilidade do modelo B2B, foi fazer com que o desenvolvimento do ponto de vista de tecnologia dessas campanhas, né, a implementação, ela saísse de um modelo totalmente independente de dev para um modelo que tudo isso aqui que vocês estão vendo é feito na interface da própria plataforma, sobe imagem, sobe texto, parametriza a cor, fonte, né? Então, em poucos minutos a gente coloca uma campanha no ar, pronta para receber recursos. Então, isso dá muita agilidade e também traz o lado de ser escalável e sustentável do ponto de vista de crescimento. Tá? Aqui eu já citei um pouco, mas eu gosto de mostrar esse slide, né, que eu acho que ele mostra bastante aderência do nosso modelo às demandas das empresas, que, para mim, nos próximos 10 anos vai crescer num nível vertiginoso, né? Eu acho que as empresas que ainda não entenderam, não começaram uma agenda mais incisiva de responsabilidade social corporativa, né, trabalhar o S do lado ESG, estão comendo bola, estão ficando para trás. Hoje, isso aqui é uma pesquisa da Babson College, né, que chama The ROI Project, já foi feita nos Estados Unidos, que mostra uma relação direta entre a maturidade de responsabilidade social corporativa das empresas com aumento de produtividade, redução de turnover, aumento de engajamento médio em iniciativas não remuneradas. Aqui eu estou falando de indicadores de negócio, né? Antigamente, ESG, ou a responsabilidade social corporativa, ficava muito associada à melhoria de imagem institucional, a melhoria de relacionamento com comunidades de entorno, a melhorar o seu relatório de impacto. Agora não, é bottom line aqui, é reduzir turnover, é reduzir custo, aumentar a produtividade, é melhorar a margem. Então, lideranças das empresas que ainda não se atentaram para isso estão comendo bola, né? Acho que somado a isso, a gente tem uma nova geração vindo, né, entrando, então acho que vai ser mais forte ainda por conta disso, essa mudança. 50% da força de trabalho já é millennial, e aqui existe uma demanda muito diferente das gerações anteriores, né? Eles querem trabalhar em empresa com líderes engajados e que sejam comprometidas socialmente. Eles se consideram ativistas sociais, né? Muitos suportam causas sociais, fazem doação recorrente. Então, é uma geração que tem uma relação muito diferente com o social do que as gerações anteriores, e, obviamente, eles demandam das empresas esse posicionamento. Então, cada vez mais, assim, não adianta a empresa propor um programa de voluntariado. Ele quer ver o diretor ou o presidente da empresa lá no voluntariado, senão não pega, não cola, né? E a mesma coisa vale para essas iniciativas de doação, né? Então, quando as campanhas abrem, uma grande luta que a gente tem com as empresas os primeiros a fazer a doação, a destinar, a se engajar, tem que ser vocês, tem que ser as lideranças, né? Eu participo muito de reunião de board, de conselho, falando da importância deles, né, se posicionarem primeiro, deles serem a bandeira, né, os primeiros a se engajar, para, obviamente, depois ver isso permear o resto da estrutura da empresa e acabar virando uma cultura no final do caminho, né? Aqui, uns números, assim, para mostrar um pouco a nossa evolução, né? A gente fez um piloto em 2017, eu trouxe alguns indicadores aqui, né? A gente tinha um prazo de implementação na época de 3 meses para colocar uma campanha no ar, né? A gente tinha um modelo one size fits all, era uma plataforma em que a gente, enfim, colocava ali a proposta da empresa dentro de um modelo abraço uma causa, né? Era zero white label, né? E isso ficou claro no primeiro ano que era uma demanda e que era uma necessidade que isso acontecesse, né? Naquele ano a gente atendeu 12 ONGs, teve 5 mil beneficiários, atuou em 8 estados brasileiros, fizemos 2 campanhas, tivemos 88 doadores. Foi um piloto mesmo. Em 2018 a gente avançou no modelo um pouco mais eficiente do ponto de vista de implementação, mas ainda assim longo, né, de 2 semanas, ainda dependendo de dev, mas já trazendo customizações, já trazendo um modelo um pouco mais próximo da demanda de produto que as empresas têm
para esse modelo. Né? Conseguimos aí mais que dobrar o número de ONGs, aumentamos muito o número de beneficiários, fomos para 14 estados brasileiros, né, com projetos em 14 estados brasileiros, fizemos 5 campanhas e tivemos aí mil doadores, né? E é engraçado que, assim, o ticket médio, né, os primeiros 3 anos aqui foram muito focados em doações de incentivo fiscal, né? O ticket médio é muito alto, né? Em 2018, a gente teve cerca de 2 milhões de reais em doação de incentivo fiscal, com 1.000 doadores, né? Uma média de 2.000 por pessoa. E em 2019, a gente conseguiu avançar muito, principalmente no ponto de vista de implementação. Então, o número de ONGs beneficiadas aumentou muito, o tempo para implementação das campanhas caiu drasticamente, hoje é realmente minutos, para a gente poder botar uma campanha no ar. Atingimos aí os 26 estados, mais Distrito Federal, mais de 300 mil beneficiários, enfim, e conseguimos aí evoluindo no faturamento, né, nessa casa, né? Primeiro ano praticamente inexistente, 185, 430, e esse ano a gente deve fechar com algo em torno de 1 milhão e 100 de faturamento, né? E aí crescendo bastante todos os indicadores, né, de instituições beneficiadas, de beneficiários, de campanhas implementadas, número de doadores, né, saindo de 2.000 para 12.000, e tendo também um modelo um pouco mais de doações que tem parte em doações diretas e boa parte em doações de incentivo fiscal, né? Cerca de 60 a 40. Oi? Bruno, posso te interromper aqui um pouquinho? Já interrompendo, temos 2 perguntas ali que acho que falam um pouquinho sobre a seleção das instituições. Vê se você consegue ver aí na tela. O Anderson Nascimento perguntando, tudo bem, Anderson? O Anderson já participou aqui de algum webinar nosso aí que eu reconheço. Acho que foi da Fishtag. Esse era uma... investido lá. Não, já consegui. Conseguiu ler a pergunta? Quer que eu leia? Esse foi um grande ponto importante de decisão no começo da implementação dessa plataforma, porque o mais natural seria a gente desenvolver um grande edital Brasil, né, para trazer instituições para dentro dessa plataforma, obviamente que cumprissem lá uma série de requisitos. Mas fazer esse processo é um processo muito caro, né? E aí, óbvio, né? Todo mundo conhece a vida de empreendedor, né? No começo é bastante difícil, né? A gente tem que fazer milagre com recurso e também muito arriscado, né? Porque fazer uma boa due diligence realmente é caro e assim, a chance de eventualmente você passar alguma coisa ali e você gerar algum tipo de risco de trazer uma instituição necessariamente idônea ou que tenha cumpram todas enfim, os requisitos, pode acontecer, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi se apropriar, como nossos primeiros anos, ele é muito focado no B2B, a gente está se apropriando de um processo que já acontece dentro das empresas. Então, toda ONG que passa a fazer parte do nosso ecossistema são ONGs que já foram validadas pelo jurídico, pelo compliance, num processo de due diligence de todas as empresas que a gente trabalha. Então, o que acontece? A Ambev, anualmente, faz um diligence de 80 a 120 ONGs, depende do ano, né? Essas ONGs já passaram para o melhor crivo que a gente poderia ter, né? É super criterioso, é super difícil passar, então praticamente vem para a gente quase que de mão beijada uma base de instituições muito seleta, que já passaram por um crivo importante, que vão gerar muita segurança para os nossos doadores. Outro ponto que está associado a isso é quando a gente começa a desenvolver essas iniciativas dentro das empresas, é muito mais inteligente, muito mais aderente ao que já está sendo feito, que a empresa disponibilize para os seus colaboradores os projetos que ela, como empresa, já investe, né? Então, sei lá, eu sou uma empresa que tem operação aqui em Mogi das Cruzes, né? Eu quero apoiar projetos aqui de Mogi das Cruzes, né? Eu quero que as comunidades das localidades onde eu atuo possam se desenvolver com esse engajamento que eu estou ajudando a gerar. Então, mais um motivo pelo qual a gente busca incorporar na plataforma as instituições que hoje já fazem parte do rol de instituições apoiadas pelas empresas parceiras. Obviamente, a gente acaba recebendo uma série de instituições que vêm por outros canais, que querem conhecer a plataforma e eventualmente passar a usar, e aí a gente tem um processo de screening nosso, um processo de due diligence nosso, que aí é feito pontualmente, e que, enfim, leva em consideração os principais critérios hoje do mercado, do ponto de vista de validação
tanto do ponto de vista de instituição, dirigentes da instituição, e no caso de instituições vinculadas à lei de incentivo, aos órgãos públicos, aos projetos, né, às validações de projeto e tudo mais. Então, é um pouco dessa nossa estratégia. É óbvio que a gente vê no médio prazo a demanda de avançar com um modelo um pouco mais aberto, né, que a gente consiga trazer uma forma de colocar para dentro de instituições de uma forma mais orgânica, né, não necessariamente vinculada a relacionamento com empresas ou não. Tá. Veio outra aqui, Bruno, obrigado aí pela resposta, acho que ficou bem claro. Anderson, se tiver alguma outra complemento, manda lá, a gente já pega aqui. Um pouco bonita essa foto aqui do Timóteo, gostei. Você me fala onde é. Abraço uma causa possui algum recurso voltado a quem queria doar aos fundos da criança e adolescente previsto no ECA? Se sim, qual a facilitação promovida pela plataforma? Perfeito. Timóteo, essa doação via fundos de criança e adolescente é um dos mecanismos de incentivo fiscal que eu, de alguma forma, estou sinalizando ao longo da apresentação. Né? Existem hoje, basicamente, 4 mecanismos de incentivo fiscal que estão operacionalizados para a pessoa física. Os fundos de criança e adolescente, os fundos de idosos, a Lei Federal do Esporte e a Lei Rouanet, que é a Lei da Cultura. Tá? Basicamente, são essas 4 grandes mecanismos. Né? A pessoa física, ela pode, hoje, de forma segura, destinar 6% do seu imposto de renda devido para qualquer um desses mecanismos, né, para projetos que estão aprovados nesse mecanismo de uma forma arbitrária. Ou seja, eu posso dizer, eu quero botar um e-mail para a cultura, um e-mail para o projeto, para o esporte, um e-mail para o idoso e um e-mail para a criança. Eu posso fazer isso. Se eu quiser colocar 6% para um projeto de fundos de criança e adolescente, eu também posso. O que a gente traz de forma prática para esse processo, né? Então, imagina uma pessoa que não tem acesso à plataforma, né? Ela quer fazer uma doação via lei de incentivo fiscal para um projeto vinculado a um fundo de criança e adolescente. Então, ela vai entrar em contato com aquela instituição, o primeiro ponto de contato vai ser o site, aí ela vai entrar lá, doe seu IR, ela vai entrar no site da instituição, vai aparecer, entre em contato, mande um e-mail, ou acesse o site XYZ, faça uma transferência para a conta de não sei quem. Aí, muitas vezes, essa conta é de um fundo público, como está aqui, né? O que gera um pouco de desconfiança para quem não entende o modelo, para quem não entende, né, o conceito do fundo, que eu não vou entrar tanto no mérito aqui para a gente não se alongar tanto. Depois você manda um comprovante por e-mail para mim, aí depois eu vou te mandar um recibo físico para tua casa. Então, é um processo bastante pouco conveniente, né? Por outro lado, quando ele acessa a plataforma da Abraça uma Causa, primeiro, a gente já fez um mapeamento de todos os projetos que estão ali, do ponto de vista das validações, seja elas terem sido feitas por empresas ou feitas por nós, e também da validação dos projetos aprovados. Então, você entra lá na Abraça uma Causa, na campanha doeseuir.abraçamacausa.com.br, você vai ter acesso a projetos de FIA, que é o Fundo de Criança e Adolescente, de idoso, de cultura, de esporte, e você vai poder doar para aquele que você quiser, ou para aqueles que você quiser de uma vez só. Então, você entra lá, seleciona num carrinho quais são os projetos que você quer, faz uma simulação, né? Aí está outra facilitação, uma simulação para chegar próximo do seu potencial de doação, e aí você usa lá um meio de pagamento mais conveniente, né? Cartão de crédito, boleto bancário, a gente entra no começo do ano com o Pix, né? Que vai facilitar ainda mais esse processo. E aí todo o processo de documentações, de capacitação fiscal, como é que você lança essa informação no teu imposto de renda, é feito pela plataforma. Então, o recibo que antes era enviado fisicamente vai de forma eletrônica, com certificação digital. O informe de doações foi criado pela Abraça uma Causa, é um documento que se entrega na mão de um contador, ele resolve, ele consegue saber o que fazer na declaração de imposto de renda, ou mesmo a pessoa, né, através de um guia passo a passo, quais são as telas da Receita Federal, para que você consiga cobrir esse espaço. Então, você entra num único lugar, conhece iniciativas validadas, seleciona as causas que faz sentido para você, faz a sua simulação, faz o pagamento, um pagamento único. Né? Se você quiser hoje doar para 5 projetos de lei de incentivo, como pessoa física, você precisa fazer 5 transferências diferentes para bancos diferentes, mandar comprovante para 5 pessoas diferentes, receber 5 recibos diferentes. É um processo muito arcaico. Né? A gente tentou simplificar isso num processo mais limpo, mais, obviamente, 100% online, e pensa isso quando a gente vai para dentro do ambiente corporativo, em que a pessoa faz a doação com desconto em folha. Algumas empresas estão fazendo financiamento dessas doações e a pessoa paga parceladamente ao longo do ano seguinte. Então, aí as possibilidades elas vão crescendo muito, né? Então, a plataforma traz essa facilidade do ponto de vista operacional, logístico e tudo mais que a gente pode pensar. Bruno,
Show de bola. Estamos indo para os últimos 10 minutos aqui, então, pessoal, perguntas, mandem bala e o Bruno vai acelerar aqui. A apresentação, Perfeito. os números estão tão incríveis aqui, a melhor parte aqui, né? Para quem gosta de analisar, estamos chegando aí na melhor parte da análise mesmo, financeira, números. Aqui um pouquinho mostrando um pouco do roadmap de empresas, né? Que a gente começou com o Votorantim em 2017, trouxe aqui mais algumas empresas em 2018, Ambev, a Iabonese, o Flamengo, e aí em 2019 ampliamos o hall de empresas, né, bastante, muitas delas ainda em caráter de piloto, experimentando esse modelo dentro da empresa, né, a primeira vez que essas empresas estão falando sobre doação, então a gente está puxando essa fila, né, para falar sobre esse modelo de engajamento dentro das empresas, né, e a gente conseguiu aí, então, avançar bastante em 2020. Aqui eu estou trazendo alguns números year-to-date. De 2020, a gente está agora com cerca de 6 milhões e pouquinho captado. Essas 2 últimas semanas, por incrível que pareça, são as 2 semanas que é quase 60% da captação, 50% da captação. Vai acontecer muita coisa ainda daqui até o dia 28, que é o último dia de doação. A gente tem um faturamento esse ano de 600 mil, para vocês terem ideia, ano passado inteiro foi 430. E quando a gente lançou a última versão da plataforma, que foi em outubro de 2019 para cá, a gente já chegou em 12 mil doadores, já atingimos 10 milhões de doação e 1 milhão e 30 mil de faturamento. Então, um crescimento muito rápido dos últimos anos para cá, somente depois dessa implementação da nova versão da plataforma, que permitiu para a gente também o desdobramento de um modelo de negócio que era só focado num percentual do valor doado, mas também num pacote de serviços que a gente oferece para as empresas do ponto de vista de implementação dessas campanhas. Hoje, um pouco do portfólio, cara, cresce a cada dia a base de instituições e parceiros nossos. Aqui não estão todas, são alguns mesmos que estão com a gente. Enfim, depois vocês vão poder compartilhar. Temos instituições no Brasil inteiro, de pequeno porte, a instituições super renomadas, em municípios como Curral Novo do Piauí, Glória do Goitá, Santa Luzia do Itaí, que são municípios que eu nem sabia que existia. Um pouco do time, eu e o Eduardo fundamos a Abrace uma Causa em 2013, 2012 para 2013. Trouxemos aí como head de marketing o Marcos, que é professor, tem uma experiência de mais de 20 anos aí em marketing. O Alexandre, que tem um histórico, um background gigantesco em mercado financeiro, implementações muito parrudas, né, no mercado financeiro, sempre na área de TI, trabalhando aí nos principais meios de pagamento, bancos e tudo mais. Aqui, rapidinho, um pouco do nosso modelo de negócio. Então, primeira e mais óbvia, a comissão, percentual dos valores doados. Serviços de engajamento, é o pacote de serviços que a gente oferece hoje para as empresas. Então, a empresa contrata da Abrace uma Causa de criação, a parte toda de implementação e parametrização da plataforma, desenvolver o teu planejamento de iniciativas, propor ações de engajamento que vão um pouco além da comunicação em si. Né? E em 2021 a gente vai trazer um modelo de SaaS que vai ser aplicado tanto para ONGs, né, no modelo de utilizar a solução como nosso software como serviço, mas também para outros órgãos, né, foi citado aí os fundos de criança e adolescente, né, a gente tem um produto que eu vou contar aqui um pouquinho para frente, que chama Benfeitores, que é um desdobramento da nossa plataforma para atender a gestão municipal. A primeira implementação está sendo feita em Barretos, então a gente pegou um pedacinho, um recorte da plataforma principal e está colocando à disposição do município, para o município poder fazer a gestão dos seus processos de doação localmente. Enfim, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas a gente tem hoje um público-alvo de 5 mil municípios que poderiam ter acesso a esse sistema, e que hoje praticamente não contam com nada de tecnologia e de sistemas de gestão para poder, enfim, gerenciar as suas demandas locais. A gente tem um programa que deve entrar em 2021, esse ano foi bastante complicado por conta da pandemia, mas que é a partir de experiências que o dinheiro não compra, gerar engajamento social. Né? É uma parceria que a gente está fazendo com a Bullet, que é a maior agência de promoções do país, então por detrás das principais mecânicas promocionais, e a ideia aqui é a gente trazer experiências com celebridades, influencers, e essas experiências gerarem engajamento para doação. Né? Eu dou para concorrer a uma experiência, algo que para mim é super desejado, mas que eu não posso comprar. Né? É um modelo que nos Estados Unidos é muito forte, tem um case muito bacana lá que chama o Maze, que é exatamente esse modelo, né, em que eles trazem as celebridades para gerar experiências
e é um modelo muito forte de engajamento com o objetivo final de gerar doações para projetos e causas sociais. E aí um pouquinho do que a gente vê num horizonte um pouco mais extenso, né, que são coisas que se conectam, né? Acho que a Abraça uma Causa tem a pretensão de virar um modelo de doação por assinatura, né? A gente quer trazer tanta confiança e tanta segurança que eu prefiro doar 10, 15, 20 reais por mês aqui, porque eu sei que vai ser aplicado da melhor forma naquela causa, naquelas causas que me interessam, né? A gente entra num modelo que hoje grande parte dos recursos que entram de doação, eles são consumidos em bens de consumo, né? A gente compra cestas básicas, a gente repassa recursos físicos, não recursos financeiros, para que as instituições possam fazer as implementações, né? Em muitos casos, a gente faz isso. E hoje, sem escala, sem nenhum tipo de subsídio da indústria, então tem a oportunidade aqui da gente trazer um modelo de bens de consumo, de marketplace com subsídio. Daí também a gente vê a oportunidade de serviços financeiros do terceiro setor, poder investir em tecnologia, poder avançar e ter melhores soluções para melhorar a sua gestão, para melhorar a qualificação do seu time, né, poder pagar cursos para suas equipes. O EAD está vindo com muita força, né? Então, enfim, tem uma série de desdobramentos da nossa proposta aqui. Então, eu acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Eu acho que assim, tem mais materiais lá na pasta para que vocês possam avaliar. Acho que nosso tempo bateu aí 1 horinha certinho. E, enfim, se tiver mais alguma pergunta, Carneiro, que eu possa ajudar a direcionar. Tem uma aqui do Anderson, e eu coloquei para o pessoal lá, aqui nos comentários, né, para o pessoal entrar lá no chat. O link é meio esquisitão mesmo, mas se você indo por starmeap.com.br, loga na plataforma, você vai ter acesso ali ao chat. Ou então esse link, se você está ali no YouTube, você consegue clicar aí direto, entrar lá no link, a gente consegue ali ficar horas e horas conversando, tá? O Anderson está aqui, está interessado, ele elogiou e fez uma outra pergunta, né? No caso das instituições que procuram diretamente a Abraça uma Causa, como se realiza o acompanhamento da utilização dos recursos vindos de doações, considerando que se tem apenas 13 empresas no time? Uma boa pergunta, Anderson. Hoje o acompanhamento, né, acho que você até mandou essa pergunta, ou alguém mandou essa pergunta lá no grupo, né, sobre a questão do acompanhamento, e eu acho que assim, a gente tem uma característica, né, de desconfiar, né, primeiro, e assim, ter que fazer tipo um processo de auditoria para identificar como os recursos estão sendo investidos e gastos e de alguma forma aplicados na ponta, né? Esse seria o mundo ideal, talvez, para a gente ter total segurança, só que ele é caro para caramba, né? A realidade é essa, né? Pagar um processo de auditoria para cada projeto, para cada instituição que está recebendo recurso, praticamente inviabiliza o processo. Até por isso que, hoje, por exemplo, muitas instituições não têm processos mais formais do ponto de vista de prestação de contas para seus doadores. Vai ter lá para o órgão público, porque se ele não fizer, ele não consegue mais se candidatar a receber recurso, né? Mas muito pouco se entrega, por exemplo, em termos de acompanhamento e prestação de contas para os doadores, porque, putz, cara, não tem o braço para fazer, né? E fazer de forma mais complexa é muito caro, né? Contratar uma auditoria, que eu acho que foi até o termo que usaram lá no grupo e tal. Então, a gente parte do princípio, né, que a gente está trabalhando com uma base de instituições que são responsáveis, e, cara, vão fazer boa utilização do recurso, e que tem muito a perder se não o fizerem, né? A gente tem hoje, dentro da plataforma, um módulo que permite o acompanhamento, que é a instituição, sob sua responsabilidade, demonstrar a execução daquilo que foi proposto. Então, ela pode subir o acompanhamento das metas, ela tem a oportunidade de subir arquivos de evidência. Então, se eu falei que eu atendi 1.000 pessoas, eu provavelmente tenho isso num relatório, tenho lá num sistema, tenho uma ficha de inteligência assinada, eu posso escanear e colocar isso lá como uma comprovação daquilo que eu entreguei. Né? E eu acho que a gente sempre parte do princípio desse processo de idoneidade vindo do lado do terceiro setor. Agora, o que acontece é que se há uma quebra dessa confiança, quem tem mais a perder é o terceiro setor. Se por alguma razão o processo não for feito, a prestação de contas não acontecer, as empresas param de apoiar, as pessoas físicas param de apoiar, ele sai da plataforma. Então,
é um risco muito grande de não se fazer. Então, a gente tenta ir para um caminho, primeiro, de, putz, cara, a gente acredita em você, a gente confia no teu trabalho e dá esse voto de confiança. Mais do que, eventualmente, ter que, enfim, investir num processo caríssimo para, enfim, ficar colocando mais um processo de auditoria dentro das instituições, enfim, atrapalhando um pouco até o processo de implementação das coisas que eles têm para fazer. Para vocês terem ideia, hoje, os grandes gargalos que eu vejo, né, ou melhor, as grandes oportunidades de melhoria, né, de processo nesse modelo de investimento social privado, esse due diligence que eu falei, né, que as empresas fazem, cada um faz a sua. Né? Então, assim, chega agora no final do ano, as instituições passam por 10, 15, 20, 30 processos de due diligence exatamente iguais, em formatos diferentes, mas pedindo as mesmas documentações, mais ou menos querendo saber a mesma coisa. Então, a empresa 1 pede a empresa 2, a empresa 3, a empresa 4. Fica um time lá, cara, batendo cabeça para ficar respondendo o formulário, entrando e mandando documentações. Aí já tem uma outra oportunidade, né? Como é que a gente concentra e consolida o processo de due diligence único, né? Que todo mundo que é investidor possa se apropriar. A gente está fazendo um pouco isso, se apropriando do due diligence de pessoas, de empresas que, enfim, são super idôneas e que estão fazendo um baita trabalho para a gente não ter que ter esse desperdício de energia e de dinheiro para fazer de novo o que está sendo feito, né? E eu acho que ainda tem uma oportunidade de melhoria da indústria inteira, tendo um processo centralizado de validação dessas instituições. Show de bola. Gente, então vamos lá, starmea.com.br. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Bruno, sensacional. Eu mesmo vou investir também, como vocês sabem, a SMU investe em todas. Então, vou entrar lá, vou fazer meu investimento também na física, além da SMU, também na física, acho sensacional. E começar aí a organizar melhor aí minhas doações. Eu gostei muito de ter esse incentivo também e ter esse acompanhamento e materializar, né? Acho que isso é muito legal. Não são R$50, não são R$100. Materializar o que eu tô fazendo. Então, a captação de R$1,5 milhão, né? Com investimento mínimo de R$5.000, você está aí indo para um contrato de mútuo conversível de 7,5 milhões, desculpa, 7,5%, tá? E aí você tem a opção de conversão em 5 anos, contrato padrão aí CVM 588, tá bom? Forma de pagamento, boleto ou cartão. No cartão vocês têm um prazo adicional aí para pagar. Já estamos aí, lançamos faz poucos dias, já estamos em 20%. 28. 28? Opa! 28. Um dos investidores que fez uma reserva que precisou quebrar a reserva em duas porque queria fazer um cartão de crédito. Então está refazendo. Entendi. Então é isso. Então a nossa régua ali é bem real, viu, gente? Ela, diferente já de outras aí que só sobe, a nossa, assim, quando alguém cancela, ela volta mesmo, né? É ali transparência total, não tem brincadeira. E acho que o Anderson, né, participou aí também da Fishtag, viu que às vezes, começou ali 20%, 30%, de repente chega no final, estilinga, e aí depois fica a gente aí na fila de espera. Então, assim, a oferta tem mais de 30 dias ainda de duração, mas, gente, vai fechar esse ano. Né? Isso é uma coisa que a gente está totalmente incumbido. A SMU não para, vai ter um revezamento aí, então, assim, estaremos aí à muita gente disposição. Tendo a gente procurando direto via LinkedIn e tal. Ontem mesmo eu peguei um cara que veio de vocês, o cara, pô, a gente ficou batendo um papo à noite, tirei uma horinha ali, uma hora e pouco, fiquei lá com o cara, ele, puta, adorou a proposta. Então, assim, eu também sou super disponível, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que queira aprofundar especificamente, pode me procurar através dos canais, LinkedIn, meu e-mail é bruno@abraceumacausa. Vou colocar aqui no... Não sei se você consegue colocar, bruno@abraceumacausa.com.br. Coloca aqui. Pode deixar disponível, que é assim que Bruno, eu tenho que responder todo mundo. Causa.com.br. Beleza, estou colocando aqui. E, gente, realmente é verdade. Bruno, depois eu queria falar com você, tem um investidor bem relevante aí que quer conhecer vocês. Que quer realmente tentar interessar num aporte grande aí. Então, mais um motivo aí para vocês também correr ali, fazer essa reserva, que de repente pode entrar um tubarão aí dos Sharks e levar tudo, né? Mas a ideia realmente é pulverizar. A gente gosta que pulveriza. Clientes do Abrace Uma Causa também entrem, né, que aí você se torna realmente defensores, né, das causas em si. Isso que é o mais legal. Essa é uma das grandes vantagens aí do crowdfunding. Você tem várias pessoas vendendo a sua empresa também, utilizando e investindo. Isso é muito legal. Perfeito. Maravilha. Beleza?
Valeu, gente. Obrigado pela presença. Fico à disposição e vem fazer parte dessa história com a gente, abraçar as causas. Bom. Legal. E quem ainda não tá, segue aqui a gente, segue, conecta, para poder ver os outros webinars também. Startup Experience, bora. Isso aí, seu espírito. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau.